Vocês se lembram do chamado Mensalão. Nasceu no PSDB de Minas Gerais em 1998, eleição de então. Não se deu a menor atenção, a menor pelota. Só entrou no alvo 7 anos depois, quando surgiu um Caixa 2 do PT, o tal e famoso Mensalão do PT. Esquema de Caixa 2. Então, desde muito antes e até muito depois, esquema absolutamente generalizado, como, nesta segunda, disse no Roda Viva o marqueteiro João Santana. João Santana, que aliás havia dito isso com todas as letras no seu depoimento ao então juiz Moro. E Moro fez de conta que não ouviu. Isso envolve pequenas, médias e grandes, isso envolve milhares, centenas de milhares, eu diria até milhões de pessoas, de todas as camadas sociais e de dezenas de profissões que são ou foram remunerados por Caixa 2. Porque se tivesse o mesmo rigor que está tendo comigo em relação a essas pessoas, seria uma fila que saía atrás de mim aqui, ininterruptamente ia bater em Brasília e Manaus, podia ser fotografada de satélites, porque são milhares e milhões de pessoas que passam por isso. Seja político, seja marqueteiro, seja jornalista, seja empresário, precisa ser muito hipócrita para fingir que não sabia disso, como não sabia quem recebia e quem recebeu. Caixa 2, condenações, corrupção, fatos, tudo que a história já registra. No julgamento do Mensalão ou do PT, foi tornada célebre a teoria do domínio do fato. Teoria pensada, criada pelo professor jurista alemão Klaus Roxin, que hoje tem 89 anos. Em 11 de novembro de 2012, Roxin disse em entrevista às repórteres Cristina Grillo e Denise Mencken, da Folha de São Paulo: a posição hierárquica não fundamenta sob nenhuma circunstância o domínio do fato. O mero ter que saber não basta. Em absoluto, não cabe. Isso seria um mau uso da teoria. Disse mais o criador da teoria do domínio do fato: quem ocupa a posição de comando tem que, de fato, ter emitido a ordem, e isso deve ser provado. Sem ter havido ato de ofício ou ordem, a teoria foi usada espertamente e erradamente para condenar José Dirceu. E aí? Aí fizeram de conta que não ouviram o que o criador da teoria, Klaus Roxin, disse sobre o mau uso da sua teoria. Com fato ou sem fato, era preciso derrubar os caras. Os fins justificam os meios. E para o Mensalão, Trensalão, casos Alston e Simen, Rodoanel e tudo mais do PSDB e companhia, não valeu nenhuma teoria. Quase tudo prescreve. Lava Jato. Por anos, Moro, Dallagnol e companhia alardearam o apoio à operação dado pela jurista Susan Rose Ackerman, norte-americana e conhecida como grande especialista em corrupção. Agora, Susan deu uma opinião definitiva sobre a Operação Lava Jato em entrevista ao jornal Valor Econômico. Disse: no começo achei as críticas à Lava Jato injustas, mas minhas ideias a respeito sofreram forte abalo quando Sérgio Moro aceitou o cargo de ministro da Justiça. Aquilo que tinha parecido ser, ou que pelo menos eu tinha considerado como sendo processos imparciais, fundados em princípios jurídicos sólidos, na verdade começava a se parecer com uma intervenção direta na atividade política. A jurista Susan, especialista em corrupção e em processos como a Lava Jato, disse isso com toda a clareza, mas quem não quer saber não deu e não dará a menor pelota. Assim são feitas as construções e também
as decomposições. Vejamos um caso clássico. O Rio de Janeiro. Milícias e milicianos ocupam 57,5% do território da capital. As facções criminosas, os tais comandos, ocupam outros 15,4% dos territórios. E milícias e facções são aliadas ou disputam outros 25,2% da cidade do Rio de Janeiro. Daí, 3.700.000 habitantes, 57,1% da população, vivem em territórios ocupados pelo crime. Adriano, o capitão, chefe do escritório do crime, já assassinado. Assassinatos, Queiroz, rachadinhas, medalhas e homenagens a milicianos feitas por Bolsonaro e por sua família. Tudo à vista, tudo escancarado. Assim já era quando o hoje chefe da Casa Civil, General Braga Neto, foi o interventor militar no Rio de Janeiro em 2018. E os militares, agora em silêncio e permanência cúmplices no governo, são agora o poder, eventualmente humilhados pelo presidente. E nós? E o futuro? Em Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, o personagem Riobaldo constata: viver é muito perigoso, porque aprender a viver é que é o viver mesmo. Travessia perigosa, mas é a da vida. A Bolívia acaba de começar a enxotar golpistas racistas. A Argentina, dê no que der, por hora espantou o dinheiro como valor absoluto da vida. Os Estados Unidos têm daqui a dias a grande chance de se livrar do psicopata, o deles. O Chile acaba de começar a enterrar os fantasmas da era Pinochet. Enquanto por aqui, mostram as manchetes, o governo Bolsonaro ensaia reviver Pinochet. E nós? Temos eleições daqui a 20 dias. Recomecemos.